Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Olá, ponto de vista da medicina está começando. E a vitamina D é a bola da vez agora em medicina, serve para tudo. O JAMA, desta semana, publicou um artigo altamente científico, tendo aqueles parâmetros importantes para se acreditar em algo, agora usando a suplementação de vitamina D para regeneração de cartilagem. É outro engodo. O resultado dessa pesquisa mostrou, comparando um grupo com outro, que não houve diferença nenhuma significante em relação aos dois grupos. Ou seja, é um verdadeiro placebo. Placebo é comprimido de farinha. Também vem reforçar essa hipótese de que a vitamina D atuaria no câncer, no infarto do miocárdio, na osteoporose. Esse artigo publicado no New England, que é a revista de maior impacto no mundo, resumidamente, mostrou que ela não apresenta nenhum efeito, mesmo acima de 21 nanogramas. Mesmo acima disso, usando doses muito altas, não teve nenhum resultado que seja altamente significante. Mas para conversar hoje sobre isso e outros aspectos da medicina, que são os exames complementares, estão comigo aqui o professor César Augusto Moraes, que foi professor de microbiologia e chefe do laboratório do Hospital das Clínicas até mais ou menos alguns 10 anos atrás. E o Dr. Carlos Eduardo Reis, que é coordenador técnico do laboratório CELI. Bom dia, Carlos, bom dia, César. Bom dia, professor. Ô César, qual é o grande desafio da medicina hoje? O grande desafio da medicina hoje é fazer diagnósticos precoces. Isso significa dizer o seguinte, que o clínico, no seu consultório, ele tem que estar atento a todas as nuances da medicina com relação às várias doenças que afligem a nossa população. Agora, vindo para cá, estava ouvindo o professor Delcio Scandiuso falando sobre prevenção de câncer, porque nós estamos no mês de novembro, né, câncer de próstata e tal. Então, qual é o grande desafio? É diagnóstico precoce das doenças. E aí, né, engloba todas as patologias, todas as doenças possíveis e imagináveis que afligem a nossa população. A questão do diagnóstico clínico, ele também caminha para o diagnóstico dos exames complementares, aqui puxando um pouquinho da sardinha para a nossa lata aqui, que além do diagnóstico clínico, além dos conhecimentos dos clínicos, além daquilo que o médico pode fazer no seu consultório, os exames complementares ou serviços complementares de diagnóstico também podem auxiliar bastante nesses diagnósticos, tanto no diagnóstico precoce quanto no diagnóstico tardio. Por isso que a gente tem que estar atento mesmo com relação a toda esses problemas de saúde. Infelizmente, no Brasil, a gente tem alguns problemas sérios, né, na saúde pública, aquela coisa, mas estamos caminhando aí, talvez, para um futuro melhor. Doutor Carlos, você que é coordenador técnico, quais são os parâmetros para um diagnóstico correto de laboratório?
Quais são as etapas? Bom, primeiro... Até se chegar no resultado final, isso vai para o clínico. Quais são as etapas aqui para a gente poder dissecar depois? Isso, primeiro o laboratório tem uma parte fundamental nesse diagnóstico médico, né? Cerca de 70% dos diagnósticos tem a participação do laboratório. E o laboratório, nesse parâmetro, ele tem que ter um contexto de controle de qualidade, de exatidão, de precisão, que propicia ao médico fazer esse diagnóstico, tá? Essa questão de controle de qualidade, no Brasil, ela é muito eminente. Ela começou por volta de 2005, com o advento da RDC 302, né, da Anvisa. Antigamente a gente tinha as boas práticas laboratoriais que não tinham poder de normativa, né? Mas elas davam apenas um direcionamento para o laboratório. E hoje a gente tem essa RDC 302 e ela delimita para a gente tudo que o laboratório deve realizar em termos de controle, em termos de boas práticas, né? Em termos de precisão, exatidão, o que o laboratório deve fazer para monitorar os seus parâmetros, para que a gente consiga ter um resultado adequado e ajude o clínico a fazer o seu diagnóstico. Você falou, o diagnóstico é o aspecto mais importante da medicina e não é o tratamento. O tratamento é posterior. Essas 3 etapas do diagnóstico, o meu diagnóstico clínico. Então, ele é o primeiro e não é o último. Ou seja, o exame complementar, ele confirma uma hipótese diagnóstica ou não. E para isso que o laboratório é muito importante nesse aspecto de arrematar, não, é isso. É importante? É igual a uma pesquisa de um crime, por exemplo. Para falar que o fulano de tal matou, ele precisa ter a arma. Então, o que o delegado faz? Ele faz um inquérito, a investigação policial. É semelhante à investigação para o diagnóstico. Diagnóstico significa conhecimento através de quê? De uma boa história clínica, exame físico e confirmação laboratorial posteriormente. Daí, César, é grande responsabilidade do laboratório. Sem dúvida, eu acho que não é só o laboratório, acho que todo serviço complementar, tanto radiografia, a imagem, o laboratório de análise clínica ou patologia clínica, como queira, está embutido nessa atividade, como toda atividade na área de saúde ou qualquer área da atividade humana, a questão da responsabilidade. E como o Dr. Carlos falou, quer dizer, hoje não basta só pensar em qualidade interna. Olha, vamos fazer um laboratório com alta qualidade, com isso, com aquilo. Não. Qualidade significa desde o atendimento até a liberação dos resultados. Nesse meio existem várias nuances. Quer dizer, quando a gente pensa em fazer uma confirmação diagnóstica através de exames complementares, nós temos que utilizar equipamentos, nós temos que utilizar reagentes, nós temos que utilizar pessoas trabalhando. Então, vai desde a recepcionista até a liberação do laudo pelo médico ou pelo biomédico ou bioquímico responsável do laboratório, ou pelo o radiologista, ou pelo profissional de imagem. Em medicina não existe nada 100%, a gente sabe disso, mas é o que a gente busca. Até nem engenharia também, né? Talvez não, né? Às vezes pode cair a casa, né? Infelizmente. Então, o que a gente busca é alcançar o mais, vamos dizer, a maior perfeição possível, se é que eu possa falar assim, né? Dentro das nossas limitações na área da biologia. Que o laboratório, ele trabalha com amostras. Então, chega um paciente para fazer um diagnóstico de anemia. Vamos citar um exemplo clássico. Até é importante você citar essa anemia. Às vezes até dispensa um laboratório, é só olhar a mucosa do sujeito. Não, a gente até já conversou sobre isso aqui, mas
Mas vamos dizer que o colega, o médico, o clínico, fala, não, eu quero confirmar se realmente, né, eu vi, olhei as mucosas, tá descorada, será que é anemia? Então, mas nós colhemos uma amostra, né? Isso pode, né, representar a realidade, como a gente sabe que representa na maioria dos casos, mas às vezes não. Por exemplo, se o indivíduo está anêmico, mas está desidratado, nós vamos ter um exame normal. Aí depende do quê? Depende do conhecimento, depende do patologista clínico, depende do clínico interpretar esses resultados de maneira adequada. Não é? Porque a gente sabe que, né, tem esses problemas. Agora, o que a gente faz no laboratório é tentar esclarecer tudo isso da maneira mais precoce possível, vamos chamar assim. Olha, temos um caso aí que parece que o paciente está anêmico, mas a hemoglobina está normal. Então é simples, liga para o colega, olha, está batendo os resultados com o seu paciente, com a clínica? Não está, então vamos aguardar, vamos ver o que tem. Tal. Esse diálogo é fundamental. Ô Carlos, na esteira desse raciocínio, quais são as boas práticas de laboratório para que não se chegue a um resultado diferente daquele que é esperado? Verdade, Dr. Hamid. A gente costuma falar que, como o Dr. César bem disse, essa parte de análise da precisão, essa parte de controle interno e externo é só a ponta do iceberg, né? Tem outras atitudes que a gente tem que adotar para a gente garantir um resultado preciso. Então, por exemplo, eu vou falar só algumas. Por exemplo, o laboratório tem que ter indicadores. Ele tem que conhecer o que ele está medindo, né? Então, por exemplo, eu na minha bancada eu tenho que conhecer o coeficiente de variação dos meus testes, né? Eu tenho que conhecer como está o meu controle interno, como que está a precisão do meu controle interno, como é que está o meu trabalho no controle externo, se eu estou indo bem, se eu estou indo mal. Eu tenho que ter manutenções preventivas, corretivas dos meus equipamentos, né? O que a gente vê na maioria das vezes é que alguns laboratórios só pensam em chamar um técnico para mexer no equipamento quando ele para. Na verdade, a gente tem que ser o contrário, a gente tem que prever isso, tem que fazer as manutenções preventivas de acordo com a periodicidade do fabricante. Tá. Né? Essas manutenções, a primeira é a calibragem do aparelho? Isso, é o seguinte, tem manutenções que a gente faz em loco, o nosso próprio pessoal realiza diariamente, a calibração é uma delas, né? Então a calibração a gente faz, na maioria das vezes os equipamentos têm calibrações mensais, tá? E a gente checa essas calibrações diariamente através das amostras de controle interno, tá? Então assim, é um processo bem melindroso, que a gente calibra. Se você pegar, por exemplo, vamos pegar na área da medicina, um estetoscópio, por exemplo, ele é calibrado talvez semestralmente, os nossos equipamentos são calibrados mensalmente e são checados diariamente, né? Então essa parte de calibração é bem melindrosa, porque ela é que vai garantir que o meu resultado que eu vou estar liberando reflete um valor exato, tá? Voltando naquele assunto das boas práticas, eu acho que muito importante também treinamento do pessoal, né? Se você não treina a sua equipe, se você quer crescer sem treinar a sua equipe, você não cresce, isso não tem como acontecer, né? Você tem que controlar seu espaço físico, sua temperatura, temperatura da sua reação, temperatura das suas geladeiras, temperatura dos seus insumos, temperatura dos seus equipamentos, né? Controlar o espaço físico, organização. Então, assim, são uma série de situações que a gente tem que monitorar, né? Você tem que ter um pessoal qualificado para assinar os seus exames, como o Dr. César bem disse, para fazer uma interface com o médico, né? Correlacionar os resultados. Então a gente percebe que controle interno e externo é só a ponta do iceberg. Embaixo disso tem uma série de situações que a gente tem que controlar também. Ou seja, ele falou que essa interface, você vai me responder daqui 15 segundos, qual é essa interface? Quer dizer, essa inter-relação do médico, do patologista clínico com o técnico, vamos dizer assim, ele é o artífice final do processo. Daqui 15 segundos você vai me responder. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa,
esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Pera, gente. Carlos. Essa aqui é a Laura. Ela quer te conhecer. Oi, Carlos. Oi, Laura. Pessoal. Você não precisa conhecer para doar. Doe sangue. Compartilhe a vida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando com o professor César Moraes, que é microbiologista e foi professor de microbiologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e o Dr. Carlos Reis, que é coordenador técnico do Laboratório SEG. César, eu deixei uma pergunta no ar aqui. Como é que é essa interface? Quer dizer, quando é que você vai falar, não, esse resultado está exato. E para ser exato, depende de um bom biomédico. É lógico, o Dr. Carlos já definiu parte dessa pergunta sua. É a seguinte, hoje a gente sabe que o grande negócio vamos falar do laboratório clínico, é treinar o pessoal, treinamento. Treinar o pessoal significa o seguinte, dar conhecimentos para o pessoal técnico e para o pessoal de supervisão do que ele está fazendo. Não é simplesmente aprender a fazer, mexer nos equipamentos, chegar lá, colocar a amostra e falar, não, está tudo certo. Não, não é isso. Tem que fazer tudo isso dentro dos parâmetros, dos controles de qualidade existentes, preconizados. E isso aí a gente tem parâmetros nacionais, americanos, parâmetros mundiais, vamos chamar assim. E que a gente utiliza, né, no serviço onde nós trabalhamos. Dentro desses parâmetros, quando o técnico, ou o biomédico, ou o bioquímico farmacêutico vai liberar os resultados, ele tem que saber interpretar. Tem que dizer, olha, isso aqui está correto, olha, isso aqui não está correto. Então, antes que isso vá para o paciente ou para o médico do paciente, nós fazemos uma análise interna. Tem dúvidas? Tem. Olha, então vamos esclarecer a dúvida. Com quem que a gente esclarece? Com o médico do paciente. É aquela questão que eu disse anterior. É só conversar, é só perguntar, olha, como é que é a clínica? Porque, na verdade, o laboratório, às vezes, não tem as informações clínicas do paciente que o médico tem, porque o paciente não é do laboratório, é do clínico, né? É do médico, do assistente que o atendeu. Então, é fundamental esse diálogo, é fundamental o treinamento e é fundamental ter realmente seriedade na questão dos controles de qualidade interna, externa e assim por diante, como o Dr. Carlos disse. Esses controles de qualidade, como é que começam? E quais são os termos de comparação? Quer dizer, você tem sempre o que você faz e tem a comparação da calibragem do aparelho que ele vai te fornecer o modelo. Como é que é esse processo? Calibragem é a primeira, mas vamos explicar. O que é essa calibragem? Se pensar em termos de pneu, é colocar a coisa no eixo. Então, como é que é esse processo, que muita gente desconhece, para que esse resultado seja exato? Isso, calibragem nada mais é do que eu definir um valor a uma concentração de um analito. Então, como que é isso? Eu adquiro no mercado uma amostra que chama um calibrador, né? Essa amostra tem uma concentração muito exata e eu testo ela no meu equipamento e defino, por exemplo, um analito de glicose, uma concentração de 100, eu estou contando para o meu equipamento que aquela concentração vale exatamente 100. E quando ele faz a análise, ele faz correlação com esses resultados, ele estabelece uma curva de calibração, né? Então, eu estou contando para o meu equipamento que aquela concentração vale 100. Com relação aos controles, é bom a gente diferenciar que existe controle interno e controle externo. O controle interno é aquele que a gente faz diariamente, esse eu faço.
Eu também adquiro no mercado amostras de controle, eu sei a concentração dos analíticos, eu tenho um desvio padrão e tenho uma média, e eu tento me manter dentro dessa média desse desvio padrão durante o mês. Então, essa é uma amostra que eu sei o resultado que tem que dar. E ter o controle externo. Nesse caso, eu me vinculo a um insight de proficiência, né? E mensalmente esse provedor de insight de proficiência me remete a amostras de controle, e essas amostras eu não sei o valor. Então, são como se fossem amostras de paciente. Eu doso essas amostras, devolvo o resultado para o provedor, e o provedor vai me comparar com outros laboratórios que têm o mesmo equipamento que eu, que têm a mesma metodologia, e a gente vai formar um grupo com uma média e eu vou ver quanto que eu estou perto dessa média ou quanto que eu estou longe. Então, ou seja, o controle interno ele avalia a precisão, que é o seu resultado reproduzido durante os dias, e o controle externo ele avalia a exatidão, né? Só rapidinho aqui, dando um exemplo, vamos pegar a glicose, que é mais fácil de entender. Uma glicose que vale 100, se eu doso ela todo dia, ela dá 90, 91, 92, 90, 91, 92, ela está precisa, mas ela não está exata, ela está longe do seu valor verdadeiro. Se eu doso ela todo dia, ela dá 100, 101, 100, 101. Está dentro do limite. Aí ela vai estar precisa e ela vai estar exata, ela vai estar reproduzindo e vai estar próximo, ela vai estar em cima do seu valor exato. Agora, só para entender aqui, cara, esse provedor, o que é esse provedor? É o que fornece o equipamento? Não, o provedor é o que fornece a amostra de controle externo para a gente. Geralmente eles são vinculados a algumas sociedades. No nosso caso, o provedor que a gente trabalha, ele é vinculado à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, né? Existem outros provedores, tá? No Brasil tem 2, né? Nos Estados Unidos tem o CAP, mas o que a gente trabalha é o que está vinculado à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Eles fazem uma tratativa estatística desses resultados e fornecem para a gente o quanto a gente está perto ou longe das pessoas que usam o mesmo equipamento que a gente. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, o César, ela seria assim o fiscal mor? Exato. Ela tem um departamento que, vamos dizer assim, que controla tudo isso. Na verdade, só para complementar o que o Dr. Carlos disse, é o seguinte: essas amostras, chamadas amostras controles, elas têm parâmetros nacionais e internacionais. O que valida isso, né, são laboratórios de referência. No Brasil, nós temos uma empresa ligada à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que é o órgão fiscalizador. Que é um laboratório? Não, que é um laboratório que... Não, é uma empresa que produz essas amostras chamadas amostras controle, que está vinculada à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Vinculada como assim? Quer dizer, ela tem que prestar, vamos dizer assim, esclarecimentos técnicos e tudo mais da qualidade dos seus produtos à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Por outro lado, esses controles eles são checados em outras instâncias, que às vezes chegam, como o Dr. Carlos falou, chegam para instâncias americanas, europeias e assim por diante. Por quê? Porque, na verdade, o que é um soro, o que é uma amostra controle? É algo que a gente acredita que tem um valor X. E isso tem que ser checado de várias formas. Agora, quem faz esse controle, né, no caso do Brasil, é a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e a Anvisa. Tá. César, nesse aspecto aí, o que ficou enterrado no ar para mim, e sempre até já conversando, não existe um viés comercial, porque as sociedades em geral, né, tanto de medicina, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia não aceitou a americana dizendo que o sujeito com 90 é normal. Você está falando da glicose. Eu estou falando da glicose. Então aí não tem um viés comercial nisso para influenciar, igual o viajante de laboratório, ele influencia às vezes o médico, por exemplo, não, essa vitamina D aqui serve para tudo. Eu acredito que não. Talvez em você seja mais difícil. Não, acredito que não, porque vamos dizer assim, os clientes dessas empresas são clientes específicos. A possibilidade de ter aí um viés comercial, falar, olha,
vamos ajeitar isso aqui, vamos fazer aquilo, assim, assado para dar certo. Eu acho meio complicado. Aliás, isso colocaria em risco também a idoneidade da própria empresa que faz, né, que produz vamos chamar, essas amostras controle. E a gente tem a consciência, né, plena de que se isso acontecer, nós não podemos definitivamente usar um produto desse. É aquela história, né? Antigamente, vou relembrar alguns tempos atrás aqui, os laboratórios farmacêuticos forneciam para os laboratórios clínicos discos impregnados com antibiótico para testar a sensibilidade à bactéria. Então eles punham o que eles queriam. Pois é, eu já ia Você entende? Eu já ia fazer essa pergunta por caso. No antibiograma, Carlos. Como é que é esse processo aí de segurança? Não, olha, eu estou colocando aqui uma quantidade X de antibiótico para ver se vai inibir ou não vai inibir. Então, esse eu acho que é o ponto. Como é que é o controle de qualidade aí? Geralmente eles trabalham com halos, né? Nesse caso a gente acredita que a concentração que tem no disquinho é a concentração realmente informada. A gente vai ver o halo que vai se formar em torno da placa de antibiótico. Bom, a gente acredita que a gente esteja comprando uma amostra de qualidade, né? Mas para ambos aqui, mas para ambos. Deixa eu esclarecer um pouquinho isso aí. Nessa questão é a seguinte. Volto a dizer o seguinte: existem órgãos reguladores. A Anvisa, ela regula hoje tudo isso no Brasil. Nos Estados Unidos tem um órgão que chama CLSI e na Europa um órgão que chama EUCAST. O que são siglas né, de órgãos reguladores dessa questão. O que é isso? Esses órgãos, eles definem, e aí vai uma nuance de pesquisa, por que o antibiótico tal tem que ser fornecido numa concentração tal. E isso, vamos dizer assim, é uma coisa estática? Não. Você pode ter hoje um mesmo antibiótico com uma concentração com um X e amanhã você tem que mudar. Porque isso é um pouco dinâmico. Agora, o que é preciso entender é que quando você testa um antibiótico no laboratório contra uma bactéria para dizer para o paciente ou para o clínico, olha, essa bactéria que está fazendo infecção em você, ela é sensível, isto é, ela responde ao tratamento com tal antibiótico, a concentração que você usou do antibiótico para testar, ela tem que estar de acordo com parâmetros pré-estabelecidos, ou pela Anvisa, ou pelos órgãos internacionais. Nós utilizamos, no laboratório que nós trabalhamos, nós utilizamos os 3 parâmetros. Por quê? Porque existem coisas que a Anvisa não padronizou, então nós utilizamos padrões europeus ou americanos. Isso dá para a gente uma grande segurança. E a outra coisa é o seguinte: hoje a gente tem uma outra forma de medir isso, que medindo realmente a concentração mínima capaz de inibir ou impedir o crescimento bacteriano num teste de laboratório, em teste in vitro. A gente extrapola isso para a ação em vivo, entendeu? Quer dizer, então vamos citar assim, rapidinho um exemplo. Vamos pegar um antibiótico que eu tenha que usar 50 miligramas no meu teste. E o que é essas 50 miligramas? É a concentração menor capaz de inibir a ação bacteriana ou o crescimento bacteriano no teste in vitro. O teste in vitro é aquilo que a gente faz no laboratório. Certo? Então, é por aí. Agora, qual é a seriedade disso? Nós não ganhamos, nós não recebemos amostra grátis disso, porque a gente sabe que não é a prática ideal. Certo. A gente adquire tudo isso no mercado de empresas que realmente são sérias, que têm qualidade e que são certificadas, né?
geralmente a Anvisa no Brasil então, que faz tudo isso. Um dos pontos, então, assim, fundamentais é a certificação de qualidade. Ah, sim, sem dúvida. E alguns laboratórios a têm e outros não. Dependendo também do... Você está falando de laboratório clínico ou de laboratório farmacêutico? Não, laboratório clínico. A gente sabe que no Brasil não são todos os laboratórios que são certificados. Aliás, é a minoria. Menos de 2%. Menos de 2%. Menos de 2%. Então, quer dizer, infelizmente, porque o que a gente deveria ter era 100%. Mas nosso país tem esses problemas. Mas é claro. Fazer o quê? Cara, quem tem, só desculpando aí, quem tem, realmente está na frente, porque é o que a gente precisa fazer para ter um serviço de boa qualidade, é certificar. Tudo em medicina, ou até na própria vida, tem um desvio padrão. Para baixo ou para cima. Você não pode sair de 2 desvios padrões, senão você sai fora da média. O Carlos, em relação ainda a esse controle de qualidade, nós falamos aqui de antibiograma, depois até a gente comenta do ponto de vista clínico, e esses outros exames, vamos pegar aqui a hemossedimentação, que é um exame altamente importante, eficaz, só que tem que ser bem realizado. Por exemplo, tem que ser feito na primeira meia hora. Como é que o laboratório, vamos supor que tem 60 exames de hemossedimentação por dia. Alguns, esses que não são qualificados, eles esperam para fazer todas essas aferições à tarde, que já passou da primeira meia hora. Como é que isso é possível? Eu recomendava realmente que as hemossedimentações sejam realizadas o quanto antes. Hoje em dia a gente trabalha com equipamentos automatizados que diminuíram muito essa imprecisão. E o fator primordial no caso do VHS realmente é o pré-analítico, né? É aquela coleta rápida, bem realizada, sem garrote de preferência ou com o mínimo de garrote, e o encaminhamento rápido dessas amostras para processamento. Ô, Carlos, desculpa aqui um pouquinho, por que sem ou com garrote? Qual é a diferença? Com garrote, se a gente colocar o garrote e deixar ele por muito tempo, você vai ter uma hemoconcentração ali no local da punção. Então, por isso que o ideal é deixar o sangue fluir naturalmente, né? Ou você colocar o garrote, puncionar, colher um outro tubo, desprezar esse tubo e logo na sequência coletar o tubo de VHS, para evitar justamente essa hemoconcentração que pode acabar sendo um interferente na minha análise, mas que veio lá do pré-analítico. Até essa observação que você fez, muito importante dessa concentração, porque você pode fazer uma falsa poliglobulia. Quer dizer, o indivíduo pode ser considerado doente quando na realidade ele não tem nada. Quer dizer, então daí a importância da confiança do médico que pede o exame em relação ao laboratório. Porque ele pode errar o diagnóstico por causa de um erro de laboratório. E não são poucos, César. Ou são? Não, eu falo, em geral. Não, em geral. Não, em geral. Vamos tirar. Vamos assim, sem querer, eu não quero criticar ninguém. Nenhum colega, não, mas a crítica é importante. A crítica faz parte da vida. Eu penso da seguinte maneira, que todos os laboratórios, todos os serviços complementares, então, enfim, todos os serviços de saúde, claro. tem que estar preocupado com esses detalhes. A gente sabe que hoje, vamos ser mais, vamos além um pouquinho. A gente sabe, até no próprio consultório dos colegas clínicos hoje, ou dos colegas médicos, ele tem que preocupar em ter um parâmetro de qualidade, não tem? Claro. Aliás até a gente tem discutido isso, né, em algumas instâncias aqui. Quer dizer, o médico, ele trabalha muito, ele tem que levantar, tem que correr, tem que fazer, tem que atender paciente, e às vezes não está muito preocupado com isso. Quer dizer, às vezes não tem nem tempo para preocupar, mas é preciso preocupar. Enfim, então tudo isso é importante, e nos serviços de diagnóstico isso é mais importante ainda, porque nós trabalhamos com equipamentos, nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com insumos. Então, todos os laboratórios, seja ele pequeno, médio ou grande, ele tem que estar preocupado com isso. Às vezes, o laboratório é menor, ele não tem condição, talvez, de ter
controles altamente sofisticados, como a gente tem, aquela coisa toda. Mas, pelo menos, o mínimo tem que ter. Quer dizer, a questão da hemossedimentação, olha, sabe-se que quando se vai colher uma amostra para fazer hemossedimentação, a amostra tem que ser processada rapidamente. Não deixar lá, falar, deixa aí que depois do almoço eu faço. Não. Quer dizer, agora, tudo isso, vou voltar lá atrás, são coisas de treinamento que tem que passar para o pessoal que trabalha conhecimento dessas coisas. Senão, a gente vai ficar naquele lugar comum de que, tá tudo bem, é assim mesmo. Tá. E, na verdade, hoje não é bem assim. Né? Essa comparação de valores, por exemplo, eu até, César, já há muito tempo, nós vemos conversando sobre isso, os valores de referência. Os valores de referência, Carlos, em relação à sedimentação, é até 20, de 15, 25. Só que tem um grande problema aí, que ela varia com a idade da pessoa. Por exemplo, a cada 10 anos da vida do sujeito que vai envelhecendo, o valor normal da hemossedimentação aumenta 5. Porque o que acontece, a gente vê uma hemossedimentação de 40 numa pessoa com 60 anos, com 70, e o médico fala, não, está com processo inflamatório. Ele não está. Então, os valores de referência, viu, você não acha que esses que você recebe lá, que vende um negócio e tal, né? No Brasil, isso aí precisa mudar. Porque às vezes o indivíduo está com 20 anos de sedimentação, lá no laboratório está de 10 a 15. Exemplo. Aí o sujeito vai tomar remédio à toa. Ô César, como é que você vê isso? Agora, não, mas primeiro eu vou botar o Carlos aqui em relação. Outro critério tem que ter uma temperatura, né, Carlos? Temperatura. Temperatura ambiente. Quer dizer, o laboratório tem que ter ar-condicionado. Sim. E controlado. E controlado. Controlado. E limpar o filtro de vez em quando? Só limpar o filtro. Semestralmente. Você tem que ter controle de temperatura ambiente, do ambiente onde você trabalha, certo. Porque senão os equipamentos também não funcionam. Tem reações enzimáticas acontecendo ali. Tá, mas outro problema é o seguinte, como é que, para ficar na vertical verdadeira, porque aí depende do técnico, se ele deixar um pouquinho, né, ou isso não acontece. Não, eu falo em geral. Tá, a gente trabalha com racks, né? Então, as amostras não ficam deitadas na bancada. A gente tem as racks, né? Então, desde o momento da coleta até o encaminhamento para a unidade de processamento, elas ficam em racks, que são como estantes mesmo, a gente coloca isso em pé. Explica o que é esse racks aí. A rack, na verdade, é um negócio muito rudimentar. Ele é uma caixinha, um quadrado com furinhos onde a gente põe as amostras em pé. Uma estantezinha onde a gente põe as amostras em pé. Né? Certo. Então ela fica nessa posição e um fator muito importante na relação da hemossedimentação é a homogeneização dela. Isso é importantíssimo. Homogeneizar e passar no equipamento. Outra coisa que a gente tinha falado com relação ao tempo, os equipamentos automatizados hoje fornecem resultados de hemossedimentação em 2 minutos, né? Enquanto antigamente a gente deveria esperar 1 hora para hemosedimentar, né? Então, hoje a gente passa isso no equipamento, ele fornece um resultado muito mais rápido. Então isso consegue com que a gente faça o quê? A gente receba mais amostras e processe elas mais rápido. A gente dá mais vazão nessa rotina, tá? A gente consegue processar mais amostras num prazo menor de tempo. César, isso que ele falou aí, de 3 minutos, isso é por estimativa? Bom, porque... é igual... Eu não, sinceramente, eu não sei te responder isso, se é por estimativa, o que é. Eu sei que é o seguinte, os trabalhos que a gente tem em mãos para validar isso, diz o seguinte, que os métodos automatizados para essa finalidade têm uma precisão e uma exatidão muito maior do que o método clássico. E eu acredito nisso porque é o seguinte, o que é o método clássico da famosa hemossedimentação? Que tem 80 anos já. Vamos chegar lá. Quer dizer, lá, o clássico é o seguinte, você recebe a amostra, coloca lá num tubinho capilar, numa pipeta, né, chamada pipeta de Westergreen, para ser mais técnico. Coloca lá na posição vertical,
Aí não pode, tem que ter controle de temperatura, a bancada não pode vibrar, enfim. Tem que esperar um tempo, porque aí a sedimentação ela é natural, ela vai descendo à medida que o tempo vai passando. E aí nós vamos depender da concentração de algumas proteínas na amostra, enfim. Tudo isso sofre interferentes. É claro. Tá? Sem dúvida nenhuma. Por isso que isso já faz algum tempo, né? Isso não é novo. Nós temos, né, uma saída que é trabalhar com equipamento de automação. Esse equipamento ele faz esse mesmo papel, só que de uma maneira mais rápida. E as informações que a gente tem, né, tanto dos fabricantes, dos equipamentos, quanto dos trabalhos realizados em relação a esse assunto, dizem o seguinte, que o método automatizado é muito mais preciso. Aí, a gente faz o seguinte, a gente pega um paciente com 80 anos e dá 40 de hemossedimentação, que é o trabalho que você fez. Olha, a publicação sua. Olha, 40 tá aumentado para os valores de referência que a gente coloca, tá. Mas a realidade é outra, quer dizer, aí é aquilo que a gente falou lá no comecinho, tem que se entender que cada paciente é um paciente, cada situação é uma situação e que nem todo o valor de referência significa que o exame está alterado. Sabe qual é o grande problema disso? Não é nem o colega médico, não, é o próprio paciente que ele lê o resultado e diz, nossa, eu estou com um resultado muito alterado, porque aqui está um valor de referência tal, 20, eu estou com 40, então está o dobro. Quer dizer, não é bem assim. É por isso que a gente precisa ter um certo cuidado na hora de interpretar isso com o paciente. Tentar explicar para as pessoas que as coisas existem dessa forma, mas podem ser, né, ter outras interpretações, que é o caso da hemossedimentação. Aliás, eu quero até te cumprimentar pela aquela publicação sua, que você já faz algum tempo, mas ela está muito atual, porque as pessoas ainda conseguem fazer confusão com esse item dos valores de referência, principalmente da hemossedimentação. Que até 10, né? Porque os laboratórios só estão de 1 a 10, não nem é 20, é de 1 a 10. Aliás, até um outro... 10 o quê? 10 milímetros. Outro aspecto da hemossedimentação que costuma ser desprezado é segunda hora. Em determinadas situações, há necessidade de fazer segunda hora. Por exemplo, no câncer, a gente pode fazer diagnóstico de câncer clínico, evidentemente, quando a hemossedimentação da primeira hora está muito próxima da segunda hora. Então, a segunda hora, mas aí cabe ao médico pedir. Sem dúvida. Eu quero que faça a segunda hora. Carlos, voltando agora à parte técnica. Quais são as outras condições? Quer dizer, a participação do biomédico é extremamente importante. Além das boas práticas, quais são os outros aspectos? O biomédico ele tem que estar sempre buscando evolução, né? E o laboratório tem a obrigação de procurar biomédicos ou bioquímicos ou médicos de qualidade. Por exemplo, se a gente pegar no nosso laboratório hoje a gente tem um corpo de 11 biomédicos, pelo menos cada um deles tem uma especialização, né, na sua área onde ele atua. Então acho que o biomédico tem que estar sempre antenado, ele é o profissional que na bancada ele vai estar ali atento a todas as nuances. Por exemplo, um resultado que não condiz com o outro na correlação, ele vai estar vendo aquilo ali, vai estar levantando a hipótese de um possível erro, vai estar entrando em contato com o médico. Então, acho que o biomédico ele é um filtro na nossa bancada ali. São os olhos da qualidade na bancada. Né? Por isso que é importante da gente ter pessoas qualificadas realizando essa atividade. César, eu vou deixar aqui para você, por caso, uma pergunta no ar. E o jejum que hoje está muito discutido? O indivíduo ficar 12 horas sem comer, ou comer demais. Vamos lá. Então vamos a um rápido intervalo e voltamos. Essa é uma informação extremamente importante para a população. Até para aqueles que gostam também de, né, comer muito. Vamos ao rápido e voltaremos em seguida.
Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A tuberculose é a doença que mais mata jovens e adultos em todo o mundo. E o que mais surpreende é que essa enfermidade tem cura. O tratamento oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde garante a cura de quase 100% dos casos de diagnóstico precoce. Mas o principal obstáculo para o controle da tuberculose é o abandono do tratamento, que dura cerca de 6 meses e promove melhoras significativas desde o início. A tuberculose tem cura. Basta seguir o tratamento até o fim. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estou conversando hoje com o professor César Augusto Moraes, que é patologista clínico, e o Dr. Carlos Eduardo Reis, que é técnico, biomédico e principalmente o gerente, né, do controle de qualidade do laboratório. Para ambos, há uma discussão sobre jejum. E grande. Por exemplo, porque aí depende também, César, de quem vai, do recepcionista. Fala, ó, você vai ter que fazer 12 horas de jejum, que é em verdade hoje, para glicose. É. E qual é a outra situação que é do colesterol, Carlos? Como é que você vê a primeira da glicose? É o seguinte, a glicose, a questão do jejum é uma polêmica. A gente estava conversando um pouco antes de chegar aqui a respeito de jejum. No congresso do ano passado, teve uma polêmica muito grande, né, na questão do faz jejum, precisa de jejum, não precisa, são 12 horas, são 8 horas. O que precisa? Na verdade, a gente tem alguns exames que precisam realmente de jejum. Vamos falar da glicose, que é o que você me perguntou. 8 horas de jejum é o suficiente. Isso a própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia preconiza. Por que 8 horas? Porque se você fizer 12 horas de jejum para fazer glicose, a sua glicose vai estar baixa. Abaixo daquilo que seria o real. Se você fizer menos de 8 horas, provavelmente ela vai estar um pouquinho alterada, principalmente se você comeu doce no dia anterior, assim por diante. Então, na verdade, isso ainda não está muito bem definido, né? Pelo menos é o que a gente está percebendo. Porque o que é o ideal para fazer jejum, para fazer um exame de sangue? 8 horas, 12 horas. Então, vai depender do exame. Alguns exames não precisam, alguns exames precisam fazer 4 horas de jejum é o suficiente. Outros exames nem precisam de jejum. E alguns exames, o indivíduo tem que comer para fazer o exame. Por exemplo, é o caso do hemograma pós-prandial, que às vezes o médico precisa desse parâmetro. Então, o clínico, ele tem que ter segurança nisso. Dizer, olha, esse exame, o paciente fulano de tal, você precisa ficar 8 horas de jejum. E, infelizmente, essa informação não chega com muita propriedade para os médicos. Embora tenha várias publicações aí, né, até na imprensa leiga, tem, né, na imprensa, na mídia de maneira geral, a gente tem essas informações. Agora, tem alguns exames, né, que o caso, por exemplo, o HIV. Não, vamos ver no HIV, quais são os cuidados e como é que é o grande controle de qualidade, porque um resultado ou positivo ou negativo pode ser fatal. O que está acontecendo hoje, Carlos? O HIV, primeiro, que o laboratório não pode fazer nada que fuja de uma portaria, que é do Ministério da Saúde, que é o regulamento técnico para o diagnóstico do HIV. O mais atualizado que existe foi lançado agora no final de 2013, né? E ele diz tudo que o laboratório deve seguir. Então, assim, em termos gerais, primeiro, ele tem que realizar um teste de triagem, tá?
Hoje, os testes de triagem mais conhecidos são os imunoensaios, então a gente já tem até de 4ª geração, que detectam antígenos, anticorpos. São testes muito precisos e exatos, com 99% de acerto, mas só por isso não adianta. Um teste positivo na triagem, obrigatoriamente o laboratório tem que entrar em contato com o paciente, tem que estar em contato com o médico, tem que convocar esse paciente para recoletar e acrescentar um outro teste, que é o teste molecular, que é o teste de biologia molecular. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um teste muito sensível, que é o teste de triagem, e um teste muito específico, que é o teste molecular, onde a gente vai detectar o vírus propriamente. Tá? Então, a chance de erro aí nessas 2 etapas é praticamente zero. Tá? Se o laboratório seguir essas 2 etapas, fizer os testes como deve ser feito no fluxograma, a chance de erro é praticamente zero. E aí cabe ao laboratório fazer essa interface com o médico, né, para que o médico encaminhe o paciente para um serviço de referência para ele poder ser orientado. Quer dizer que esse de biologia molecular, alguns laboratórios o fazem, outros podem não estar fazendo. A recomendação da norma técnica do Ministério da Saúde é que realize. Só tem uma situação onde você não faz a carga viral, né? Que são os pacientes que a gente chama de controladores de elite, que são pacientes numa situação muito rara que não produzem carga viral. Aí você tem que fazer o Western blot. Tá? Mas, via de regra, o fluxograma, aliás, são 5 fluxogramas. O fluxograma mais usual é aquele que você faz o teste de triagem, depois você convoca o paciente, faz o teste molecular, que é para detectar a carga viral. Se a carga viral for acima de 5.000, já está feito o diagnóstico. Tá? Então, assim, tem algumas situações que escapam desse fluxograma, por isso que existem 5 fluxogramas. Né? O PSA, ou César? Deixa eu só queria complementar o que o Dr. Carlos falou, o seguinte, apenas para esclarecer para o público de maneira geral, que essa questão do HIV, ela precisa tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, a questão do falso positivo. O que significa isso? A pessoa vai e faz, deu o teste de triagem, deu positivo. Nós temos situações em que há positividade dos testes sem que a pessoa tenha sido contaminada com o vírus HIV. Por exemplo, uma delas, vamos citar um exemplo, são pacientes gestantes. Pode, num determinado momento da gravidez, positivar esses testes porque aparecem proteínas, anticorpos, que falseiam esses resultados. Por isso que é importante fazer uma segunda amostra, testes de biologia molecular para confirmar o diagnóstico. A outra coisa é o seguinte, que as pessoas que entram em contato tem contato com alguma pessoa e acha que contaminou com o vírus. E aí o contato foi ontem, e no dia seguinte a pessoa vai no laboratório e quer fazer exame. Não adianta fazer isso, porque a gente precisa de um tempo para aparecer na circulação o quê? Anticorpos, que é o que a gente detecta na primeira fase, que é a fase da triagem. Então tem que esperar um tempo, meu pessoal, para poder fazer exame para HIV. Esse tempo varia aí até a partir de 30 dias, né? Pelo menos é o que preconiza. Né? Os testes moleculares, às vezes, com 3 semanas já se pega. Já. Então é preciso esclarecer isso, porque é extremamente angustiante para a pessoa que acha que contaminou e a gente não tem muito como ajudá-la. Porque vai dar negativo, mesmo que tenha sido contaminado. Então, tem que esperar. Nós estamos caminhando aqui para o fim do programa, Carlos César. Outro aspecto importante, você falou em valor de referência. Esses valores de referência, eles são específicos de determinada população? Por exemplo, tem valor de referência importados. Sim. Como é que a sociedade brasileira... Vou falar aqui um exemplo. Por exemplo, PSA, sim, que é um exame importante de rastreamento. Inclusive até... Nós estamos no mês do PSA. Nos Estados Unidos, existe uma polêmica entre a Sociedade Americana de Urologia, né, e de Oncologia, que o PSA como rastreador não resolve quase nada. Né? Na verdade é o seguinte, o PSA é um parâmetro laboratorial que ajuda. Agora,
É aquela velha história, precisa saber interpretar. Lá atrás, dizia-se o seguinte, o PCA, quando tiver com 4 microgramas, né, onde até isso aí é suspeito de câncer, perigoso, é perigoso. Tal. A gente sabe que hoje não é bem assim. Quer dizer, aí depois, com passado um tempo, os próprios trabalhos brasileiros já determinaram que o ponto de corte e aí também tem coisas de fora do Brasil, o corte é 2,5 microgramas, né? Nanogramas. O que significa isso? Se o indivíduo vai lá, faz um PSA, dá 3, está acima do valor de referência, isso tem algum valor? Tem o valor seguinte, que se for paciente acima de 50 anos, com o PSA acima do valor de corte, que é os 2,5, ele tem que fazer o quê? Tem que fazer o chamado famoso toque prostático. Então, quando você associa as duas coisas, aí você tem uma possibilidade muito maior de fazer diagnóstico do que fazendo só PSA ou só o toque prostático. Tá. É fundamental entender que em algumas situações PSA vai lá para cima, os valores são muito altos e uma delas é a chamada prostatite. Ô Carlos, no caso do PSA, seria importante também fazer o livre e o total? E tem mais valor essa relação do que o PSA sozinho? Sim, é importante Vocês fazem lá o livre e o total. E a relação? Sim, é importante fazer os dois. Principalmente a relação livre e total é muito importante quando o PSA total é acima de 4. Essa relação entre o livre e o total vai dar indícios para o médico se a patologia pode ser benigna ou maligna, juntamente com o toque prostático e o exame clínico do médico. Então é um dado a mais para o médico ter o PSA livre, é importante fazer sim. Só aqui para a gente encerrar esse programa, chamar a atenção para a população para os valores de referência, porque pode ter um exame altamente sensível, como foi já dito aqui, mas pouco específico. Quer dizer, logo, não pode se interpretar às pressas um exame de laboratório. Tem que ver a sensibilidade dele, a especificidade, o valor preditivo. O valor preditivo, por exemplo, do PSA é fraco e assim por diante. Quer dizer, o resultado final da boa prática médica é a associação do exame clínico e a confirmação laboratorial. E isso a população precisa saber. Então, até o próximo ponto de vista medicina, na próxima quinta-feira. Até lá. Isso aqui a gente podia ir... Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.